A BRC 9825E representa a mais alta tecnologia em termos de reta eletrônica existente no mercado. Ela possui painel eletrônico com funções programáveis e sistema de corte automático. Para o melhor uso da BRC 9825E, é importante conhecermos suas funções e certificar-se de que ela está bem calibrada. Caso a máquina estiver arrebentando muita linha ou falhando pontos, está apresentando sinais de regulagem de altura de barra ou de entrada de lançadeira. Nesta ocasião, é necessário que seja feita a regulagem básica da máquina. Outro ponto importante a ser observado é a regulagem do corte da máquina. Caso a máquina não estiver cortando o fio ou a faca de corte estiver travando, provavelmente o sistema de corte da máquina deve estar desregulado. A regulagem básica. Caso a BRC 9825E estiver arrebentando muita linha ou falhando pontos, ela está apresentando sinais de desregulagem. Para a regulagem básica, iremos verificar a altura de barra e de entrada da lançadeira. Primeiramente, retiramos o calcador. Chapa da agulha, sistema de transporte, caixa de bobina, segurador de cápsula, de lançadeira. Agora, com a máquina desmontada e possibilitando visualizar o interior da máquina, iremos colocar a lançadeira. Em seguida, encaixe o segurador de cápsula. Baixe a barra da agulha em posição de ponto morto inferior, girando o volante da máquina no sentido de costura. Observe que a barra possui 4 ranhuras, sendo que a segunda ranhura na parte inferior da barra representa a altura da barra. Ela deve estar posicionada rente à bucha da barra e então fixada. Regulagem de lançadeira. Logo após a barra fixada, gire o volante da máquina no sentido de costura. Alinhe a segunda ranhura da parte inferior da barra de agulha com a bucha da barra. Com a barra nesta posição, remover a lançadeira fazendo com que a ponta da mesma fique rente à cava da agulha sem ultrapassar. Deve haver uma distância de 0,5 milímetros entre a ponta da lançadeira e cava da agulha, evitando o atrito entre as duas. Estando nestas condições, aperte a lançadeira, fixando os 3 parafusos. Regule o segurador de cápsula deixando a agulha no ponto morto e ajustando para que a agulha fique centralizada na cavidade da cápsula. Fixe o segurador, apertando o parafuso. Agora a máquina já está regulada para a costura. Feche-a e teste para confirmar seu correto funcionamento. A regulagem do corte. Caso a BRC 9825E não estiver cortando o fio ou a faca de corte estiver travando, provavelmente o sistema de corte da máquina está desregulado. Para regular o sistema de corte, iremos retirar o calcador, chapa da agulha, sistema de transporte, caixa de bobina. Posicione o estica-fio no ponto morto inferior. Certifique-se que o rolete da alavanca responsável pela ativação da faca esteja na fissura de 2,8 a 3 milímetros do eixo principal da lançadeira, assim posicionando a faca no ângulo correto. Acione o solenoide manualmente. Certifique-se que a alavanca de acionamento do corte esteja entrando livremente no câmbio, sem nenhum contato superficial. Repare que o sistema de corte segue juntamente com o estica-fio.
Certifique-se que o olho da faca móvel esteja posicionada a 0,01 milímetro da faca fixa. Caso esteja fora dessa posição, o corte não será conforme desejado. Ficará curto ou longo. Agora a máquina já está regulada para o corte. Feche-a e teste para confirmar o seu correto funcionamento. O painel eletrônico. O painel eletrônico da BRC 9825E possui diversas funcionalidades, porém é muito fácil e prático programá-la para a sua necessidade. Veja como acionar, identificar e utilizar cada uma das funções da BRC 9825E. O botão de rotação da máquina permite o operador ter um maior controle sobre a BRC 9825E, permitindo aumentar ou diminuir a rotação da máquina de acordo com a necessidade. A velocidade da rotação que está sendo selecionada pode ser visualizada no painel da máquina. O botão de parada da agulha permite ao usuário decidir como a agulha deve se comportar nos períodos de repouso. A agulha pode ficar suspensa ou próxima ao calcador. No canto inferior direito do painel, pode-se observar os ícones demonstrando a opção de parada de agulha selecionada. O botão de sistema de corte, identificado com o ícone de uma tesoura, é utilizado para ligar ou desligar o sistema de corte. Caso o ícone da tesoura estiver aparente na base do painel, o sistema de corte está acionado. Caso o ícone não apareça, o mesmo estará desligado. O botão do sistema do calcador. Com este botão, pode-se definir o comportamento do calcador. A primeira opção, que é simbolizado com o ícone de uma tesoura com um calcador, define que após a finalização da costura, haverá um corte, e logo após o corte, automaticamente, o calcador será suspenso. A segunda opção, simbolizado por uma linha pontilhada e o calcador, define que o calcador será suspenso toda vez que houver uma parada. O calcador baixará automaticamente ao reiniciar a costura. O sistema de arremate conta com duas opções e diversas variantes. Para acessar estas opções, contamos com dois botões: o botão de arremate A e B e o botão de arremate C e D. O botão de arremate A e B é referente ao arremate inicial. Ao clicá-lo, dois parâmetros irão aparecer. O parâmetro A, referente ao recuo inicial, e o parâmetro B, referente ao avanço do arremate inicial. Sendo assim, ao iniciar uma costura, a máquina irá fazer um arremate recuando os pontos selecionados no painel e avançando os pontos selecionados para então iniciar a costura. Logo abaixo de cada parâmetro, podemos visualizar as casas numerais, que correspondem à quantidade de pontos que cada parâmetro irá realizar. Para editar a quantidade de pontos realizado por cada parâmetro dos arremates, iremos utilizar os botões das demais funções. Quando os valores do painel estão piscando, eles estão habilitados a serem alterados. Logo, os botões de outras funções assumem as funcionalidades dos sinais localizados logo abaixo de cada botão. Repare que abaixo dos botões superiores existem um sinal de mais e abaixo dos botões inferiores existem os sinais de menos. É importante que os valores do arremate A e B estejam sempre com os mesmos valores, evitando o desalinhamento dos pontos. O botão P, em amarelo logo abaixo, salva as alterações realizadas. O botão de arremate C e D é referente ao arremate final. Sua função é similar ao arremate A e B, porém é referente à quantidade de pontos de arremate ao final da costura, onde o parâmetro C é o avanço de alguns pontos e o D é o recuo de alguns pontos antes de finalizar a costura. O botão de costura contínua, identificada com uma linha tracejada, liga ou desliga a função de costura contínua. Quando acionada, o ícone da linha tracejada irá aparecer no canto inferior esquerdo do visor do painel. O botão de limpa-fio encontra-se logo abaixo, à direita do botão confirma. Tem a função de ligar ou desligar o sistema de limpa-fio, que auxilia no início da costura, ocultando a linha. Quando o passa-fio está acionado, um ícone igual ao ilustrado no botão irá aparecer na parte inferior central do painel. O botão de arremate contínuo, utilizado para situações de uso contínuo de arremate, como pregar etiquetas,
Quando acionado, o ícone ficará visível na parte inferior do painel. Sua configuração é similar com as outras funções de arremate. Os valores abaixo dos parâmetros são referentes aos pontos de recuo e avanço. É importante que os valores sejam iguais, para que não haja desalinhamento. O botão de arremate contínuo pode ser utilizado juntamente com o botão de ciclos, localizado mais abaixo, identificado com duas meia-esferas, formando um círculo. A clicar no botão de ciclos, um valor irá aparecer no painel. Ele é referente à quantidade de vezes que o arremate contínuo irá se repetir. Após os valores de arremate contínuo e ciclos forem definidos, é preciso confirmá-los pressionando a tecla Confirma, identificado P em amarelo. O botão de primeiros pontos, identificado com um arco, possibilita deixar os primeiros pontos da costura mais lentos. Quando acionado, um ícone similar a um Z invertido irá aparecer na parte inferior do painel. O botão de costura programada, identificado com uma linha vertical tracejada, permite programar a costura da máquina. Esta função pode ser útil na costura de etiquetas, bolsos e afins. Para gravar cada programação, primeiramente pressione o botão de costura programada. Aparecerá um texto indicando o número de programações que o operador utilizará durante a costura. O número de programações pode ser aumentado ao pressionar os botões positivos acima dos dois últimos dígitos e podem também ser diminuídos ao pressionar os botões negativos abaixo dos mesmos dígitos. Depois de definir o número de programações da costura, pressione o botão inferior direito do painel para confirmar. Aparecerá no painel o número do programa e o número de pontos de costura do respectivo programa. Utilizando os botões acima e abaixo dos dois últimos dígitos, altere o número de pontos de costura, segundo a sua necessidade. Pressione os botões acima e abaixo dos primeiros dois dígitos para acessar as outras programações. Altere o número dos pontos em cada programação, segundo a sua necessidade. E confirme, pressionando a tecla Confirma identificado P em amarelo. O painel da BRC 9825E permite a gravação de até 24 programas. Estude a sua BRC 9825E e aproveite ao máximo o potencial desta máquina, que é referência de máquina reta eletrônica, devido aos seus inúmeros diferenciais e avanços tecnológicos.